Podcast Ofício das Leituras, Ciclo Bienal, Ano Ímpar. Sábado da 9ª semana do Tempo Comum. A remissão dos pecados. Das homilias sobre o Levítico de Orígenes, presbítero. Escuta quantos meios de remissão dos pecados achamos no Evangelho. Primeiro, o batismo, que é dado em remissão dos pecados. Segundo, os sofrimentos do martírio. Terceiro, a esmola. Diz de fato o Salvador: dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 41. Quarto, obtemos o perdão quando nós também perdoamos aos nossos irmãos. O próprio Senhor e nosso Salvador nos diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. E na oração nos ensinou a falar deste modo: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Essas citações estão no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12 a 15. Quinto modo: obtém a remissão dos pecados quem afasta o pecador de seu desvio. Dizem de fato as Escrituras Sagradas que aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Essa citação está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 20. Sexto meio: obtemos a remissão dos pecados também através de uma intensa caridade. Assim como nos diz o próprio Senhor: seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela muito amou. O apóstolo também diz que a caridade cobre uma multidão de pecados. Essas passagens estão no Evangelho de Lucas e também na primeira carta de Pedro, 4:8. Há ainda uma sétima forma, difícil e desgastante, que é a penitência. O pecador inunda de pranto a sua cama. As lágrimas são seu pão, dia e noite. Não se envergonha de confessar ao Padre o seu pecado e de pedir o remédio a ele. Como diz o salmista: disse sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena de meu pecado. Isso está em Salmo 31, verso 5. É cumprida, assim, a palavra do apóstolo Tiago: está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Isso está em Tiago, da carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Tu também, quando recebes a graça do batismo, é como se oferecesses um bezerro, porque és batizado na morte de Cristo. Se depois és conduzido ao martírio, é como se oferecesses um cordeiro, porque degolas o diabo, autor do pecado.
Quando dás a esmola e com amável solicitude demonstras a tua ternura para com os necessitados, acumula fartos cordeiros no altar sagrado. Se em seguida perdoas com todo o coração o irmão, e deposto o rancor da ira, recompões o teu ânimo em paz e doçura, esteja certo. É como se imolasses em sacrifício um bode ou um carneiro. Se, enfim, abundará no teu coração aquela virtude que está acima da fé e da esperança, a caridade, de tal modo que amarás o próximo não apenas como a ti mesmo, mas como nos ensinou aquele que disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos, saibas que estás oferecendo pães de farinha temperados em óleo de caridade, sem o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados da pureza e da verdade.